eu vou pedir, vou fazer o seguinte, vamos orar. Vamos cantar o hino do cantor cristão 154 e já de imediato. Aline, você já está aqui à frente, você pode fazer essa direção então, tá? Essa gentileza para mim, né? Você já pode orar e a gente já começa com o cantor cristão. Se você quiser desloinar, você apoia aí, tá? Aí depois a gente entra com o louvor, como é precioso, Nilson. Vou falar como é precioso, a gente entender melhor. E logo em seguida, então, já passo para a mensagem, não, depois a gente passa para momento de dízimos e ofertas e mensagem. Tá bom, então? Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, nessa manhã, Pai, nós rendemos graça a Ti por estar aqui na comunhão, Pai amado, Te adorando, Te louvando, exaltando o Seu santo nome neste lugar, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Continua guardando a vida daqueles também que se encontram em casa, Senhor Deus, que não puderam vir, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, toma a direção desse culto, continua tomando a direção desse culto, Pai. Que venha ser feita a Sua vontade, que o Senhor venha falar, Pai, no nosso meio, nos nossos corações, Deus, nessa manhã, Pai. Nos preenche da Sua presença, Senhor Deus. Que a gente venha sentir cada vez mais a Sua presença e ter 24 horas na nossa vida, Senhor Deus. Nos sustenta espiritualmente, Pai. É que eu te peço nessa manhã, eu te agradeço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar louvando então com o hino 254 do cantor cristão, firme nas promessas. Posso tirar então? Não? Posso tirar? Vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Firme nas promessas, não irei falhar. Fim das tempestades, não me consternar. Pelo bem eterno, eu te trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sempre nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue, purificação no sangue para plena liberdade, gozarei sempre. Firme nas promessas, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sempre nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua. Cada dia mais alegro. Cada dia mais alegro-me. Não firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas
juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Vamos estar louvando a Deus em torno desse hino. E também, como estamos nesse momento de isolamento, não pode fazer momento de comunhão que nós costumávamos fazer, não é isso? Então vamos estar bem acomodados e estar louvando, mas a sinceridade do coração prevalece e continua, bem? Então vamos louvar ao Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, uma vez. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um, encerrando. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Obrigado. Esse é o momento que nós vamos fazer da igreja de dízimos e ofertas. Vamos estar cantando Tua Fidelidade, como sempre temos cantado. E o irmão que nessa manhã se dispôs a fazer o seu dízimo, a sua oferta, então nós vamos estar fazendo isso amanhã. Amém? Enquanto louvamos, o irmão está convidado a trazer esse dízimo, sua oferta, e entendendo e sabendo que isso é um ato voluntário. O irmão que se dispôs a isso, que se dispor a isso, esse é o que vai estar trazendo o Senhor para o sustento da casa do Senhor. Louvemos. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável.
Mais uma vez, estou com a voz meia rouca, os irmãos puderem me ajudar. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade, te encerro. Grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, grande é a tua fidelidade, eu encerro. Grande é a tua fidelidade. Amém? Eu queria que nessa manhã, aquela pessoa que entende que Deus é fiel, faça essa oração, né, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Um voluntário, claro, que entenda que tem entendido que independente de pandemia, independente de crise, independente de situação, tem sentido e tem visto a mão de Deus cuidando e guardando a sua vida, independente da pessoa que seja, fique à vontade, um voluntário para estar orando. Amém? Fica na dúvida não, para levantar. Isso. Amém. Amém, igreja? Por gentileza, o Evangelho, segundo escreveu João, primeiro capítulo. É um texto bem conhecido, mas eu quero refletir sobre a importância, né, do caráter do servo de Deus, né, daquele que as pessoas costumam chamar de crente, evangélicos, e quero falar nessa manhã sobre essa responsabilidade do caráter que nós temos que ter nesse momento de pandemia. Ou seja, eu quero trazer à igreja a responsabilidade da identidade que nós temos que ter diante da sociedade, diante da nossa família, diante de cada um. Porque esse é um momento agora em que nós estamos muito à vontade para sermos o que a gente quer, supondo que ninguém está vendo, é isso? Supondo que estamos dentro da nossa casa e supondo que agora nós estamos mais à vontade, porque não precisamos estar constantemente sendo observados pela sociedade que nos permeia. E assim sendo, fica fácil para a gente, fica vulnerável, sem a gente perceber, a nossa disposição e o nosso caráter diante de Deus e dos homens. Porque muitos de nós temos, às vezes, aquela sensação de que estamos muito à vontade e, sem perceber, podemos estar acarretando numas práticas que não são adequadas ou que não expressam a glória de Deus. Porque nós temos muitos recursos de mídias hoje, que também nos ajudam, nos influenciam a tirar essa atenção. E hoje eu quero falar sobre essa responsabilidade, essa identidade que nós precisamos e temos que ter diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque vamos colocar da seguinte forma: quando houve, aquele momento
em que alguns homens, lá em 1570, se não me engano, Martinho Lutero se levantou contra a igreja, né, que ele congregava, obrigado, e protestou, né, contra algumas práticas daquela igreja que ele congregava. E dali para diante, formou um grupo de pessoas que acompanham ele, e esse grupo de pessoas passaram a ser chamados de protestantes, que é o nosso caso. Depois os nomes foram mudando, de protestante passou a ser Bíblia. Não sei se vocês já foram chamados de Bíblia. Ah, você é Bíblia? De Bíblia a evangélicos, de evangélicos a crentes, de crentes a gospel. Então vocês estão observando que nós estamos assim, com o passar do tempo, né? As pessoas que estão nos observando estão nos chamando, né? Estão nos dando alguns nomes para tentar identificar quem somos ou o que somos. E com essa mudança toda aí, com essa evolução, não sei nem se é essa evolução, eu acho que nós ainda não estamos conseguindo com isso exatamente transmitir para as pessoas o que somos ou quem somos. Ou talvez até nós mesmos ainda não conseguimos despertar a saber quem somos neste reino de Deus. Porque vamos colocar protestantes. Ah, eles são protestantes, tá? Protestantes de quê? Foi daquela igreja, né, do Martinho Lutero na época. Mas hoje nós estamos protestando o quê? O que nós estamos protestando? Porque a bem da verdade a gente não está protestando mais nada, a gente está anunciando o Evangelho de Cristo. Okay? Porque nós não podemos nem também protestar, porque senão nós somos acometidos aí, né, de estar sendo julgado. Evangélicos, tudo bem, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Mas existe um monte de gente que prega um monte de Evangelho, um monte de seitas e religiões, que para eles também é Evangelho. Por que é Evangelho? Porque Evangelho é boas novas, é novidade, né? Crente. Bom, a gente sabe que Tiago fala que até o diabo é crente, né? Porque crente é aquele que crê. Gospel, essa expressão então ficou assim. O que é ser gospel? E nós precisamos então ter alguma coisa que identifique Cristo. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, né, os seus discípulos foram pela primeira vez convidados e chamados de cristãos. O que significa? Parecidos com Cristo. Tipo assim, cópia de Cristo. Isso é bom, né? Eu acho isso bom. A minha preocupação hoje é saber que Cristo nós estamos copiando. Ok? Porque nós temos o Cristo que nós cremos. Mas temos o Cristo que está na Bíblia e temos o Cristo que se prega. Então a gente tem que conseguir hoje nos encontrarmos dentro desse parâmetro. E nos identificarmos e saber exatamente quem nós somos. Ou o que nós somos. Porque, a bem da verdade, estamos vendo nitidamente, pelo menos eu posso dizer assim, não visivelmente, mas pelos olhos da fé, que o Senhor já está bem à porta. Está muito à porta. E Ele fala com clareza que Ele vai buscar aqueles que são seus. Então significa que tem um monte de gente que não é dele. Não é isso? Então nós precisamos então de uma identidade que seja a identidade de Cristo. E precisamos ter na Bíblia um respaldo, pelo menos, essa verdade, para que primeiro fale ao nosso coração e a gente ande segundo esses princípios. E aqui no Evangelho de João, Paulo ele vai começar a fazer uma dissertação filosófica, que para a gente hoje não vai ser comentada, mas ele faz uma colocação que eu acho extraordinária e que nós temos que guardar no nosso coração. Porque qual foi a intenção de Deus quando enviou o seu Filho para o mundo? Foi simplesmente pegar o Evangelho e dizer que ele é o Salvador? Só isso? Morrer pelos nossos pecados? Só isso? Quanto a nós, quanto a esse chamado que ele nos dá, o que ele realmente deseja e espera da gente? O que ele está querendo fazer conosco? Então, aqui em João, Evangelho de João, eu vou ler do capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 12. Vou ler, tá, amados? No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, porque ali já estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Eu quero atentar apenas no versículo 10, 11 e 12. Ok? Estava no mundo. Quem? Cristo. O mundo foi feito por Ele. Quem? Cristo. Mas o mundo não conheceu. Algumas traduções até permitem dizer não receberam. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque Deus concedeu à humanidade, quando fala mundo aí, eu entendo como sendo humanidade, Deus deu à humanidade a possibilidade de ver, de conhecer e reconhecer o seu Filho, Jesus Cristo. É isso? Então, quando Deus faz isso, Ele faz com um propósito. E enquanto Ele faz isso, Ele faz consciente das dificuldades, obstáculos que os homens teriam em receber a Cristo. Tanto que o texto diz que os seus não o receberam ou não o conheceram. Quem são esses seus? Alguns estudiosos dizem que são os judeus. Mas nós sabemos que foi só os judeus que seguiram a Cristo ou rejeitaram a Cristo? Não. Naquela época em Roma havia muitas nações que estavam ali naquele império. E muitas pessoas seguiam a Cristo. Então ali, os seus são aqueles que Deus incomoda e fala através da sua palavra e alcança o seu coração. Em todos aqueles que Deus coloca a sua palavra e a sua palavra move o seu coração, passa a ser seus. Mas existem alguns que não os recebem, mas deixam de ouvir a palavra, não, eles recebem a palavra. E nós entendemos então que como essa palavra se alcança a todas as pessoas, então todas as pessoas são de Deus. Porque nós vamos saber claramente, e nós podemos constatar isso, que quem criou o homem foi Deus. Então todo homem, todo ser humano, toda humanidade pertence a Deus. Então quando ele fala aqui que os seus não conheceram, ele está falando de todo mundo. E ele implica de que ele deu a chance e a oportunidade, mas nem todos quiseram. Alguns sim, mas não todos. E continuando no versículo 11, veio para o que era seu, o homem, a humanidade, a raça humana. Porque a raça humana é de Deus. Gênesis, é claro. Deus criou, Deus formou, Deus preparou, Deus elaborou, Deus planejou, Deus executou. Tudo para o homem, tudo para a humanidade. E Cristo vem agora para o que são seus, mas muitos dos seus não receberam. E eu quero fechar aqui, eu quero falar exatamente agora sobre o versículo 12, aonde que revela realmente a intenção e o propósito de Deus para da vida de Cristo à humanidade. Ele diz: mas a todos quantos receberam, mas vocês podem ver que existe uma classificação aí, os que não recebem e os que recebem. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Então eu consigo entender que o propósito de Deus, que a razão de Deus trazer o seu Filho ao mundo, permitir que ele viva ao mundo e morra pelos nossos pecados, dar a salvação, é de que ele quer de novo resgatar essa humanidade, mas ele não quer apenas que creiam no nome do Filho de Deus. Não quer apenas que creiam em Deus, quer que sejam o quê? Seus filhos. Então a identidade que eu acredito que nós podemos e temos que ter diante de Deus não é de crente, não é de protestante, não é de gospel. A identidade que nós temos que ter acerca de Deus, por causa da fé que Ele colocou no nosso coração, é de filhos de Deus. E isso é tremendo, porque ser filho é ser cópia, não é isso? Ser filho é ser cópia. Porque para os que têm filhos aqui, sabem que os nossos filhos nos observam como pais, né? O tempo inteiro, não é isso? Nos observam o tempo inteiro. Principalmente quando é pequenininho. Então nós sabemos que como pai, como mãe, né, como pais, nós sabemos que só falar não resolve. Resolve? Por que não? Porque eles prestam atenção no que a gente fala e no que a gente faz. E a nossa responsabilidade não se torna grande por causa disso. Então quando Deus chama aqui em João, nos convida a ser filho de Deus, Ele está dizendo assim: eu quero que vocês sejam idênticos a mim. Eu não quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu quero que vocês sejam idênticos a mim. Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento e a mesma essência que eu tenho. E isso pode às vezes até parecer impossível, mas não é. Não é. Por que não é impossível? Porque o próprio Cristo, através da sua palavra, da sua ministração, Ele suscitou filhos, não foi isso? Seus discípulos, seus apóstolos, não foi? E esses homens não copiaram Cristo. A nossa responsabilidade é copiar Cristo. Hoje nós não temos Cristo humano para a gente ver e ficar mais fácil de observar como é que ele se comportava, como que ele se sentava à mesa, como que ele falava com as pessoas, como que ele fazia as curas. A gente não pode ver isso porque não é no nosso tempo. Humanamente não podemos ver a Cristo. Nós temos a sua palavra que nos ajuda, que nos auxilia, que nos conduz. Mas isso não impede de que nós não venhamos a ter a identidade de Cristo. Por quê? Porque nós vamos acompanhar ainda o Evangelho de João, tanto Mateus como Marcos e Lucas. Nós vamos ver que ele nos proporcionou condições a isso com a descida do Espírito Santo de Deus. Mas aqui nesse texto já temos algumas coisas que nós podemos observar. Que conforme eu li antes, preste atenção, ele diz assim: mas a todos quantos receberam, no versículo 12, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, ele fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante quando ele fala poder, que ele não está falando de dínamos, que é explosão, que é a palavra muito usada por Paulo, quando quer falar de uma coisa assim, muito explosiva, muito grande, né? O termo grego aqui, nesse caso aqui da palavra poder, é um outro, que está falando de uma capacidade que você não tem, mas Deus está te dando. É como se você não soubesse costurar, não sabe costurar, mas você quer costurar, quer fazer as roupas para você. Aí você senta na máquina de costura, né, pega emprestado com a amiga, pede algumas orientações e você começa a costurar e sai tudo errado. Aí você fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda? Aí você começa a costurar, daqui a pouco sai tudo certo. Vocês estão entendendo a questão desse poder de Deus? Algo que você não tem, uma capacidade que você não tem, que seria impossível para você, mas Deus te concede. Então o fato de sermos filhos de Deus não está na nossa vontade. Ali, mas seguindo o texto, não seguindo o texto, está, amados? Não vem da vontade humana, não vem da vontade da carne, e nem vem da vontade do sangue. Depois, se vocês quiserem acompanhar o texto, fiquem à vontade, ele vai falar isso, porque esse poder que Deus nos dá de ser o seu filho,
não está no nosso potencial, não está na nossa capacidade, não está no nosso querer, é a ação de Deus sobre a nossa vida. Sabe aquele pai que quando vê o filho errado, ele chega assim: meu filho, você está errado, você vai ficar de castigo. Esse Deus nos dá esse poder, essa disciplina, porque Ele nos ama como filhos, e por causa disso Ele faz isso. O Pai faz isso com a gente, Deus faz isso. Então nós somos filhos de Deus, por causa do seu poder, do que Ele exerce sobre cada um de nós. Não porque a gente escolheu, eu escolhi, não, você não escolheu. É o poder de Deus na sua vida que faz com que você se convença de que Deus é seu Pai. E ele fala aqui desse poder porque também através da ação do Espírito Santo de Deus, né? Mas deu-lhes o poder, porque ele logo lá na frente, voltando um pouquinho, né? Em João capítulo 1 que nós estamos falando, nele estava a vida, no versículo 4, tá, amados? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então esse poder que Deus nos dá de ser o seu filho, nos dá a vida. Porque sem Cristo, ninguém tem vida. Tem uma existência. Você existe. Mas ter a vida significa que você vai ter regozijo. Ter a vida significa que você vai ter prazer. Ter a vida significa que você é feliz porque você tem um Pai. Eu não sei quantas pessoas aqui já puderam viver, né, com um relacionamento de pai, que algumas pessoas não tiveram esse privilégio. E às vezes a gente critica, a gente censura, a gente reclama do pai, assim como a gente critica, censura, reclama da mãe, assim como a gente critica, censura, reclama do vizinho, assim como a gente critica, censura. A bem da verdade, a gente critica e censura tudo, mas a bem da verdade, a presença do pai na família faz toda a diferença na educação, na estrutura do lar. Toda a diferença. Mesmo que o pai não expresse aquilo que você gostaria que ele expressasse. É interessante, eu não quero demorar muito, mas se a gente for entrar nesses âmbitos aí, é que o tempo não vai deixar, não vai permitir, mas depois a gente, no outro oportunidade, a gente fala sobre a ação do pai, porque semana que vem é o dia dos pais. A importância do pai na família, o chefe do lar. Então Deus, ele faz isso, ele nos dá esse poder de ser seus filhos, porque ele vai nos dar vida. Ele gera em nós vida, vida enquanto estivermos aqui neste mundo e vida eterna. Sem Cristo, sem ser filho de Deus, não se herda a vida e não se herda a vida eterna. E continuando o texto, serem feitos filhos de Deus. Continuando aqui no versículo 12, tá ok? Tá? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É interessante que esse feito aí é o mesmo de Gênesis. Lembra que em Gênesis Deus criou tudo? Haja luz, pá! Né? Haja luminares, pá! Haja isso, pá! Tudo que ele falava surgia. Mas quando ele fez o homem, foi assim? Não, ele fez o homem, é isso? Ele pegou o barro, ele moldou e soprou em suas narinas. Esse feito é a mesma coisa de Gênesis. Ele formou, então significa que como filhos de Deus, nós estamos sendo formados por Deus. Nós estamos sendo preparados por Deus. Porque todo filho, né, tem aqueles filhos bons e tem aqueles filhos rebeldes, não é isso? Então nós sabemos que tem aqueles filhos que não nos dão trabalho nenhum e tem aqueles que a gente tem vontade de se descabelar, arrancar os cabelos fora, porque toda hora está fazendo uma arte. Então ele faz isso, além de nos chamar a ser filhos, além de ele nos dar a vida humana, ou que seja, um sentido para a vida, um propósito para a vida, além de nos dar a vida eterna, ele vai nos formando para sermos esse filho de Deus. Às vezes fica difícil, nós não conseguimos entender por que o Pai nos repreende. Às vezes fica difícil de conseguir entender por que o Pai nos castiga. Às vezes fica difícil de entender porque que às vezes o pai é assim, o pai é assado. O pai Deus mesmo. Porque ele está formando a gente. Ele está nos educando a sermos o seu filho e seguirmos o seu padrão. Porque não é isso que a gente faz com nossos filhos. A gente, querendo ou não, toda a família tem uma estrutura, né?
E a gente educa os nossos filhos segundo a nossa estrutura, segundo o nosso padrão. A gente quer que ele copie isso. Então Deus, quando Ele faz isso, Ele nos forma, Ele nos faz, quando Ele nos molda, Ele quer isso. Ele quer que nós sejamos o seu filho. Ele não quer que a gente seja crente, Ele não quer que a gente seja protestante, Ele não quer que a gente seja gospel, Ele quer que a gente seja seu filho. E como filhos, temos que ser filhos obedientes. Nós temos que deixar a ação dele na nossa vida e permitir ele falar e ele fazer. E ainda agradecer depois. Dizer, obrigado, Senhor. Você já viu daquele pai que fala, aquela mãe também, né? Quando eu falo pai, tá, gente? Estou generalizando. Aquele pai não. Eu falo de educação, a referência é Deus como homem, né? Mas de família. Que quando você dá aquele castigo para o seu filho, aí você fala assim, estou fazendo isso hoje para você. Você pode até não gostar, mas amanhã você vai me agradecer. Toda mãe gosta de dizer isso, né? Amanhã você vai ver só, você vai me agradecer porque eu fiz isso com você. Você acha que Deus é diferente? Não, porque Deus está nos fazendo. Deus está nos moldando. E quando é que isso acaba, pastor? Posso falar? Na glória. Na glória, irmão. Paulo aspira pela estatura de varão perfeito. Ele aspira, ele não diz que existe. Ele aspira que nós temos que caminhar até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ele diz que ele chegou? Ele diz que ele chegou? Ele diz que há essa possibilidade. Mas eu confesso para vocês, na glória. Porque, e sabe por quê que vai ser na glória? Porque esse corpo nosso fica. Nós vamos ser revestidos de um corpo glorificado. Conforme algumas traduções, imaterial. Então, amados, receba esse chamado que Deus fez na sua vida, de ser filho de Deus, e limite-se a ser isso. Não passe disso, aceite a ação de Deus, aceite a correção de Deus, mas também aceite o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, porque Deus também não é só correção. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Quantas e quantas vezes nós com certeza estamos merecendo umas boas palmadas, desculpa a expressão, né? Umas boas palmadas de Deus, e Deus não nos dá essa palmada. Porque ainda como filhos, nós ainda somos rebeldes. Ainda somos. Eu acho que ainda temos muito que aprender com Deus. E é interessante que quanto mais você copia Deus, vamos falar assim, porque o propósito de Deus é isso, né? Quanto mais você se identifica com Deus, mais harmonia e mais relacionamento vai tendo você com Deus. É igual o pai, né? o relacionamento, né? Dentro de família. Às vezes as pessoas ficam de birra, ficam de bico com fulano, com ciclano, e não quer mais falar, meu amigo, minha amiga, desculpa, a minha sinceridade, resolve logo isso, vai. Entenda que todas as vezes que a gente fica irado com alguém por causa do nosso orgulho, desculpa, tá? Eu sou muito direto, né? Às vezes parece que eu estou ofendendo. Não estou ofendendo, não, estou alertando. É diferente. Eu estou comunicando, eu estou abrindo a verdade, porque a palavra de Deus ela é verdade. E às vezes a gente fica sendo assim muito delicado, gentil demais, igual um pregador que eu vi esses dias, né? Politicamente correto, não quer magoar, não quer ofender. Mas a gente não está aqui para magoar e ofender ninguém, nós estamos aqui para alertar. Para falar para cada um de nós quem somos e como somos. Porque Deus já nos conhece, Ele sabe quem somos. Se Ele já sabe quem somos nós para julgar os outros, né? Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Tira a trava, quer dizer, na verdade, o poste que está no teu olho, e você fica olhando para o cisco que está no olho do teu irmão. Então nós temos que aprender que como filhos de Deus, nós somos os bem-aventurados. Temos um privilégio extraordinário, podemos descansar nos braços desse Deus, porque se um dia eu me rebelar contra Deus e fizer alguma coisa contra Ele, Ele vai me socorrer. Ele vai me amparar, porque qual mãe, qual pai quer abandonar o seu filho? Nenhum. Em Isaías já fala isso, se não me engano, no capítulo 42, ele fala, ainda que meu pai, ainda que minha mãe me abandonasse, meu Deus me sustentará. Isso é tremendo. Por quê? Porque Ele não nos olha como crentes, Ele não nos olha como protestante, Ele não nos olha como gospel, nem como Bíblia. Ele nos olha como filhos. E o propósito dele
é de que nós sejamos filhos obedientes. Amém? Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Entenda que a sua identidade é Cristo. Nada mais. Então, o seu objetivo é alcançar ser como Cristo. E assim, ser filho de Deus. Amém?